Nesse vídeo vamos falar acerca de um problema que pode acometer desde a pele até mesmo o intestino, mas o local que ele mais comumente acomete são os gânglios linfáticos, os linfonodos. Estamos falando de uma doença dos linfócitos, mas que pode acometer qualquer lugar do organismo. E é sobre essa doença que vamos falar no vídeo que inicia agora. Olá, meu nome é Geidson Cruz, sou hematologista, criador e editor do canal de hematologia Hemato na Web. Vamos ficar aqui cerca de 15 minutos falando de algo importante e relevante do mundo da hematologia ou acerca de algum tema relevante também da medicina de forma geral. E para isso eu peço o seu apoio e sua colaboração, desde já agradecendo a todo o apoio que você tem nos dado. E claro, se você está passando aqui pela primeira vez, considere se inscrever no canal. E da mesma forma, se gostar do vídeo, deixa aí o gostei, pois assim ganharemos relevância nessa plataforma e temas como esse poderá ser sugerido para você e para outras pessoas também. E se você quer ser notificado, você marcando o símbolo de campainha, você será comunicado acerca do conteúdo novo que porventura a gente lançar aqui no canal. Vamos falar hoje de uma doença que é uma doença maligna que acomete o sangue, mas também outros órgãos. Estamos falando dos linfomas, que faz parte de um grupo de patologias chamada de doenças linfoproliferativas. E acerca dos linfomas, vamos responder alguns questionamentos que são comumente realizados pelas pessoas durante as nossas consultas, durante os encontros, ou até mesmo aqui no canal, pois o linfoma já foi tema de vídeo e eu vou deixar alguns desses vídeos aqui postados nos cards. O que são linfomas? Bem, os linfomas são doenças, como eu já afirmei, linfoproliferativas. Linfo de linfócitos, proliferativa de aumento da quantidade dos linfócitos. Essas doenças, os linfomas, são doenças malignas em que os linfócitos, por algum motivo, a gente vai detalhar um pouquinho depois, tem uma alteração na sua divisão, fazendo com que a divisão dessas células esteja alterada e, em consequência disso, ocorre a proliferação anormal desses linfócitos. Assim, ocorre o aumento da quantidade daqueles linfócitos, podendo levar a um aumento de um linfonodo ou uma alteração em determinado órgão, se esse linfócito tem a sua malignização nesse órgão diferente dos linfonodos. Onde ocorrem os linfomas? Bem, também da mesma forma como já afirmei anteriormente, os linfócitos são células que circulam no sangue. Algumas podem ficar estacionadas em determinados órgãos, como é o caso, por exemplo, dos órgãos linfóides associados à mucosa, que está presente no intestino, está presente na conjuntiva, na árvore respiratória. Pode estar também presentes linfócitos no nosso sistema nervoso central, então pode ter linfoma de cérebro. Então, teoricamente, potencialmente, um linfoma pode ocorrer em qualquer órgão, mas é evidente que o principal órgão de acometimento dos linfomas são os órgãos chamados linfohematopoéticos. É o local onde ocorre principalmente a alteração, a malignização desses linfócitos. Geralmente, o local onde ocorre essa alteração são estruturas dentro dos linfonodos chamados de centros germinativos. E é exatamente nesse local, no centro germinativo, ou após a célula ter passado por lá, que ocorre a principal alteração que está na origem dos linfomas. Qual a causa do linfoma? Não há uma causa específica para os linfomas. O que a gente sabe é que, por algum motivo, ocorre uma alteração genética e essa alteração genética é o suficiente para provocar a alteração que vai provocar aquele linfócito ter uma atividade proliferativa diferente, ou seja, o que nós chamamos de malignização da célula linfocitária. Essa alteração genética pode ser uma mutação, uma translocação, e
Algumas vezes, aí sim, existem determinados fatores, determinados agentes que levam a essa alteração genética. O que nós sabemos é que, por exemplo, alguns vírus podem levar a alterações genéticas desse tipo, como é o caso do HTLV, que está associado a leucemia de células T / linfoma do adulto. Tem ainda o Epstein-Barr vírus, que está associado a diversos tipos de linfoma, como o linfoma Hodgkin, e também alguns tipos de linfoma não Hodgkin, como é o caso do linfoma de Burkitt. Tem ainda bactérias, como é o caso da Helicobacter pylori, também está associado a linfoma malte e linfoma primário gástrico, ou seja, do estômago. Alguns vírus menos comuns, como é o caso do herpes vírus 8, também estão associados à origem de alguns linfomas, como é o caso do linfoma primário de derrame cavitário, também chamado de linfoma primário de efusão, que está bem relacionado a esse tipo de vírus. Inclusive, também já foi tema aqui no canal de linfomas associados a processos infecciosos. E eu vou deixar também o link aqui, se você quiser passar lá para conferir. Uma coisa é certa, não se sabe ao certo, apesar de ter determinadas translocações, mutações, se tem um fator exclusivo na origem do linfoma. E provavelmente não tem. Provavelmente deve ser um acúmulo de fatores e situações de risco que favorece o surgimento dessa doença. Os tratamentos são iguais? Bem, o tratamento depende do tipo de linfoma com o qual a gente está lidando. Então, se a gente vai falar de tratamento, a gente primeiro precisa saber quais são os tipos de linfomas. Existem linfomas Hodgkin e linfomas não Hodgkin, uma classificação bem clássica, bem antiga, e ela continua sendo utilizada hoje em dia. Por quê? Porque são dois grandes grupos de linfomas que possuem comportamentos bem distintos. Geralmente, os linfomas Hodgkin têm um comportamento que não é tão agressivo, contrário de alguns dos linfomas não Hodgkin, mas também há linfomas não Hodgkin de comportamento indolente. A característica principal que distingue um do outro é a presença de uma célula chamada célula de Reed-Steinberg, e essa célula de Reed-Steinberg ela é exclusiva do linfoma de Hodgkin, apesar de que existem determinadas células nos linfomas não Hodgkin que são muito parecidas, mas a característica imunistoquímica dessas células elas são exclusivas do linfoma de Hodgkin. O linfoma Hodgkin ele possui um tratamento geralmente baseado em poliquimioterapia com ou sem radioterapia. Em algumas situações pode ser utilizado radioterapia isolada, mas não é o comum. Por outro lado, o linfoma não Hodgkin depende muito do tipo que a gente está lidando e qual tipo de comportamento que esse linfoma está tendo e da mesma forma como ele está se manifestando naquele paciente. Assim, pacientes com doenças indolentes, não raramente o médico pode até optar em acompanhar o paciente antes de instituir um tratamento. Isso já não é verdade naqueles casos em que estamos diante de uma doença mais agressiva, como é o caso do linfoma de Burkitt, linfoma difuso de grandes células, linfoma do sistema nervoso central. Por quê? Porque são linfomas que, devido à sua localização ou devido à forma como ele está crescendo, a gente tem que tratar logo, porque senão pode causar graves complicações no paciente. O tratamento, como afirmei, depende muito do subtipo de linfoma, mas nos linfomas não Hodgkin também a principal modalidade terapêutica são regimes de poliquimioterapia, ou seja, 3, 4, 5 drogas combinadas de forma que faça com que o paciente tenha uma resposta satisfatória. Qual o objetivo da resposta? Depende muito do tipo de linfoma também, mas a princípio o objetivo principal é fazer com que a pessoa fique sem evidência da doença. No caso dos linfomas mais agressivos, a chance de cura é maior. Já os linfomas considerados indolentes, ou seja, de crescimento mais lento, esses podem até não ser curáveis, mas hoje, com o advento de novas drogas, nós podemos fazer com que aquele paciente que antes tinha um potencial de cura muito baixo, possa ter o que nós chamamos de doença residual mínima negativa, ou seja, zerado de doença residual, fazendo com que a sobrevida desse paciente
seja cada vez maior e principalmente sem necessidade de retratamento em muitas vezes. Isso já é possível, por quê? Porque há novas drogas frutos de pesquisas científicas que foram feitas e recentemente novos tratamentos foram lançados. Tem cura? Com isso, nós podemos responder a seguinte pergunta: se os linfomas têm cura? Depende também do tipo de linfoma. Linfoma Hodgkin é uma doença curável e o objetivo do tratamento é a cura daquele paciente. Os linfomas não Hodgkin dependem muito do subtipo com o qual estamos lidando. Pacientes com doenças mais agressivas, como eu já afirmei, costumam ter uma resposta muito boa à quimioterapia e, em consequência disso, podem ter uma chance de cura maior. Pacientes com doença indolente ou ainda um paciente mais idoso que tem uma série de comorbidades que são proibitivas ao tratamento mais agressivo, a cura é menos provável, mas isso não significa que não tenha tratamento. Às vezes o tratamento permite que a doença fique ausente ou fique sob um excelente controle, fazendo com que não tenha manifestação clínica nenhuma e esse paciente tenha uma sobrevida muito boa também, apesar de teoricamente não ter sido curado. Então, a gente tem que ter muito cuidado ao se afirmar se a doença tem cura ou não, pois não necessariamente a paciente que não tem cura não significa que ele não tem tratamento. Pelo contrário, ele pode ter um tratamento muito bom que fará ele ficar sem evidência de doença e principalmente vai ter uma qualidade de vida excelente, também permitindo assim que ele faça as suas atividades, continue trabalhando e possa viajar, possa visitar os familiares, enfim, fazer aquilo que ele faria normalmente se não tivesse doença. Falando em tratamento, muitas pessoas também se perguntam qual o papel do transplante de medula óssea, também chamado de transplante de células-tronco. Bem, o linfoma, tanto o Hodgkin como o não Hodgkin, na maioria das vezes terá o tratamento baseado principalmente em quimioterapia. O transplante, então, não é a principal modalidade terapêutica naqueles pacientes. Porém, existem algumas exceções, que são principalmente duas exceções. Quais são? Pacientes serão transplantados aqueles em que eu tenho uma recidiva ou uma resposta ruim ao primeiro tratamento. O paciente que tem uma doença e essa doença respondeu de forma não satisfatória, no caso principalmente dos linfomas agressivos, a gente lança a mão do transplante de medula óssea com o objetivo de eliminar por completo aquela doença. O objetivo do transplante é então fazer o quê? Fazer uma quimioterapia em alta dose, então o paciente tem que ter sensibilidade à quimioterapia. Não adianta eu transplantar um paciente que não responde bem à quimioterapia. Por quê? Porque eu sei que aquele paciente provavelmente também não responderá bem ao transplante. Então, o transplante de medula óssea ou transplante de células-tronco, o autólogo, que é a indicação no caso dos linfomas agressivos, tem a indicação principal naqueles pacientes que, porventura, não responderam ou tiveram recidiva da doença, e aí eu faço a quimioterapia de alta dose com a coleta da célula-tronco, e aí eu infundo novamente a célula-tronco, fazendo com que aquela pessoa tenha o benefício da quimioterapia de alta dose, eliminando assim a doença prévia, que no caso é o linfoma. Porém, em determinadas situações, o linfoma é tão agressivo que eu sei de antemão que quimioterapia sozinho não irá curar aquele paciente. É o caso, por exemplo, que ocorre em alguns tipos de linfomas, como é o caso do linfoma T periférico e linfoma de células TNK, que possui uma agressividade bastante peculiar, e eu sei de antemão que o potencial de cura com quimioterapia isolada é bastante baixo. Então, nessa situação, mesmo que o paciente não tenha recidiva da doença, nem a progressão da doença, eu utilizo dessa modalidade terapêutica com o propósito de favorecer a cura daquele paciente. Existem exceções, claro, e todo caso deve ser individualizado de acordo com a característica clínica do paciente, de acordo com o tratamento que o paciente recebeu e, claro, de acordo com o segmento que aquele médico está tendo com o paciente, pois ninguém melhor do que ele para saber qual o melhor tratamento se adequa ao paciente. E aí,
Você conhecia alguém ou conhece alguém que teve linfoma ou fez o tratamento para linfoma? É bastante desafiador e bastante difícil. Então, às vezes, é importante você saber informações importantes como essas que eu estou passando aqui, para que você possa deixar o paciente mais tranquilo ou até mesmo orientar acerca de algo que ele desconhecia. E se você, claro, tem alguma dúvida, um questionamento, comente aí, quem sabe pode a sua dúvida, o seu questionamento virar um vídeo aqui no canal também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, fico aqui muito grato a você ter ficado esse tempo aí assistindo algo que é importante e relevante da hematologia. E claro, se você gostou, deixa o gostei, compartilhe com outra pessoa se você acha que esse vídeo é importante para outra pessoa também. E se você não é seguidor do canal, considere se inscrever, pois assim a gente vai crescer enquanto comunidade. Fica aqui o meu muito obrigado mais uma vez e que vocês fiquem todos muito bem. Até a próxima.